alunos de TPJ, professora Sheila, vamos continuar aí com a análise do princípio da publicidade. No vídeo passado eu te disse que existem exceções a este princípio. Então vamos analisar o artigo 189 do Código do Processo Civil. Pegue aí o seu diploma legal. Ele diz assim: tramitam em segredo de justiça os processos. Primeiro, em que exijam interesse público ou social. Segundo, que versem sobre causas de família, então as situações de casamento, de separação, de divórcio, de filiação. A sociedade não precisa saber que você está se divorciando, que você está adotando alguém, não é? Isso corre em segredo de justiça. Terceira hipótese, os que constem dados protegidos pelo direito à intimidade. Nós temos direito ao resguardo da nossa intimidade, a sociedade não precisa saber disso, não é? E quarta e última situação, os que versem sobre a arbitragem. Lembra sobre essa outra forma de resolução de conflitos? Então, nessas quatro situações, não há o princípio da publicidade, esses processos correm em segredo de justiça. Mas a grande pergunta é, a sociedade não tem acesso a esse processo. Quem tem acesso? As partes envolvidas, os advogados que forem devidamente constituídos através da procuração, o juiz, o membro do Ministério Público e as pessoas envolvidas, ou seja, o perito nomeado, a assistente social nomeada, enfim, as pessoas únicas e exclusivas nomeadas para aquele processo. Então, claro, os que atuarem naquele processo poderão manusear o processo. Outras pessoas não. Ok? Está claro isso? Muito bem. Outro princípio que vamos conhecer é o princípio da lealdade processual, conhecida como o princípio da boa-fé. Lá no artigo 5º está escrito assim: todo aquele que, de boa forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ora, é até vergonhoso falar sobre um princípio deste, não é? Porque nós sabemos que quando nós resolvemos levar nosso processo para o Poder Judiciário, o mínimo que nós temos que fazer é agir de boa fé, não é? Sermos probo, independente se somos autores, réus ou qualquer sujeito que atua no processo. O que nós devemos buscar é a resolução do litígio e entregá-lo a quem verdadeiramente é de direito, não é? Então, dá vergonha ao nosso país precisar colocar no ordenamento jurídico um artigo dizendo que será penalizado aquele que agir de má fé. Mas, infelizmente, o Brasil, nós precisamos ter isso e mais. Não adianta só colocar um dispositivo dessa forma, nós temos um outro que está lá no artigo 81 do CPC dizendo, olha, se você agir de má fé e isso ficar caracterizado, você, independente de quem for você é autor, você é réu, você é advogado em conluio com autor e réu, você vai pagar multa. Essa multa ela é arbitrada pelo magistrado, pelo juiz, e essa multa vai estar entre 1 a 10% do valor corrigido da causa. Então, as situações de litigância de má fé são muito sérias, não é? E os juízes, a cada dia que passa, eles estão aplicando a litigância de má fé, tanto a autoria réu quanto a conluio de advogados com autores e réus. O artigo 80 do CPC, ele nomina quais são as condutas consideradas como de má fé. Quais são elas? Inciso primeiro, a dedução de pretensão ou de defesa contra texto expresso de lei ou de fato incontroverso. Então, eu tenho uma normativa dizendo que não cabe essa pretensão, mas mesmo assim eu vou e peticiono. Isso é má-fé. Segundo, olha que coisa terrível, a alteração da verdade dos fatos. Eu sei que aquilo não é verdade. O meu cliente até já me confessou que não é verdade, né? Mas eu vou lá e peticiono. Terceiro, a utilização do processo para atingir o objetivo ilegal. Ai, gente, que coisa mais triste isso. Quarto, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Então, eu tenho um ato processual a praticar e eu fico protelando a prática do ato processual injustificadamente. Isso é má-fé. Outro,
a proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O que é agir de modo temerário? É eu produzir um ato no lugar do outro, é eu ficar postergando atitudes ou orientando meu cliente a fazer atos inadequados só para bagunçar o processo, só para confundir o processo. Outro, a provocação de incidente manifestamente infundado. Ou seja, eu sei que não cabe aquela situação. Eu sei que não é possível a prática daquele ato processual, mas eu pratico aquele ato só para fazer confusão. Eu pratico aquele ato só para tumultuar o processo, só para bagunçar o processo, só para protelar o processo. Isso é má-fé processual. E o último, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Você vai aprender daqui a pouco que se eu sucumbir, se eu perdi uma demanda, abre para mim a possibilidade de recorrer. Ora, eu sei que não há possibilidade nenhuma de mesmo em fase recursal, as coisas serem modificadas e eu ter uma situação melhorada, mas eu interponho recurso só para protelar, só para se arrastar o processo, só para que a demanda não seja resolvida. Ora, se isso ficar configurado, a má-fé vai ser estabelecida e a multa será aplicada. Ficou claro? Quer dizer, há situações na lei específicas para que a má-fé seja configurada e ela está sendo, sempre foi, aplicada pelos magistrados e cada vez de forma mais severa, para que não haja atitudes desleais dentro do processo e para que o juiz possa, então, em tempo razoável, olha o princípio que nós aprendemos, entregar a tutela jurisdicional a quem verdadeiramente o tem. Daqui a pouco nós retornamos com princípios. Daqui a pouquinho, então, até mais.